Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso quarto episódio do podcast Mira Nelas, um podcast voltado para o empreendedorismo feminino. Hoje a gente está aqui com a Beatriz Finocchio, a Bia. Obrigada, Bia, por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente nessa primeira temporada. Uma honra toda minha, muito agradecida e muito feliz de poder fazer parte desse projeto incrível que vocês estão tocando. Parabéns. Legal. Bom, para apresentar aqui a Bia rapidamente, a Bia é uma das maiores advogadas tributaristas do Brasil. Um orgulho para a gente ela estar aqui hoje. Ela é empresária também, né, Bia? Isso. É analista política, mãe e esposa. Exatamente. Né? É muita coisa, né, Bia? Bastante. Várias funções que eu vejo que hoje em dia as mulheres acabam se dividindo em muitas funções, né? E todas elas com tamanha importância que só nós mulheres sabemos, né? Como equilibrá-las. É isso aí. Mesmo. Eu queria que você contasse pra gente, Bia, aqui no começo, como é que você foi, né, pra advocacia, mais especificamente pra área tributária, como que foi esse começo aí? Tá, então, na verdade, eu fui uma pessoa que eu sempre tive uma vida muito, até monótona, porque mãe e pai, nada diferente do comum e banal. E aí, fui fazer direito, já simplesmente pensando assim, não gosto de matemática, não, bem pragmática, não gosto de matemática, não sei biologia, química e física, gosto de ler, e gosto de história, e gosto de política. Então, vou fazer direito. E aí, fui fazer direito. No meio do caminho, tranquei a faculdade de direito. Fui fazer Wolf Maia. Fui ser atriz. Nossa! Fui ser atriz. E aí, de repente, fui fazer rádio e TV. Mas você tá falando isso, tem muito ator, atriz que fez faculdade de direito também, né? Que é advogado. Porque você pega essa parte humanas, né? Você gosta de ler e tal. E aí, eu lembro que a minha mãe falou, tá bom, você até pode fazer, mas o direito você não larga. Eu falei, não, tá bom. Aí fazia rádio, TV, Wolf Maia e direito, tudo ao mesmo tempo. E aí, no meio do caminho, engravidei. E quando eu engravidei, eu pensei, bom, agora eu não posso mais pensar em instabilidades totais, só as inerentes de qualquer profissão. Sim. E aí tranquei tudo, voltei só pro direito, voltei pro foco. Falei, bom, agora eu preciso ter estabilidade. E me formei no direito, passei na OAB, e já fui direto estudar para concurso. Fiquei 3 anos estudando para concurso e principalmente advogados, sabem que existe uma matéria que se chama Direitos Difusos e Coletivos. E essa matéria eu comecei a ler, eu sempre tive uma característica minha de leitura. Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de ler. E sou muito grata a isso. Deus me deu Isso é algo que eu, agradeço muito, de poder gostar de ler e saber estudar. E aí, nesse inteirinho, eu estudando, eu comecei a ler sobre uma questão lá de liberalismo, de liberdades individuais, Revolução Francesa, sempre gostei muito toda essa parte, história, de história e tal. E aí eu comecei, na época, acho que tô falando de 2017, 2016, comecei a acompanhar o Flávio Augusto. E aí ele tinha Geração de Valor, eu lembro que ele dava Bom Dias GVs, eu assinava ali uma revista online dele, que ele mandava por e-mail, não existia Instagram, assim, nada disso. E aí ele mandava, estabilidade não existe. E eu com o discurso de que eu ia ser concursada. Eu preciso da estabilidade, Eu tenho um filho, então eu preciso ser concursada. Aí, estudando sobre liberdades individuais, direitos difusos, coletivos, tal. E aí eu comecei a me aprofundar muito no liberalismo. E aí, eu costumo dizer que Deus, assim, né? Ele conduz a gente, né? Impressionante. Certamente. E aí, fui fazer uma prova em Curitiba, já muito cansada de estudar, já muito... Assim, muito... É exaustivo a rotina de estudar. Eu tenho até uma aversão a home office, muito por conta desse meu período que eu ficava em casa, disso, né? estudando. E aí eu falei, bom, eu vou... E aí eu já estudava muito sobre intervenção estatal, já estudava muito sobre o quanto o empresário muda a realidade de um país, e de uma pessoa, e de uma família. E aí eu comecei a ver que concurso público não tinha mais nada a ver com o que eu estava me transformando. E fui fazer essa prova em Curitiba, não passei por uma questão. E foi o fracasso mais bem-sucedido da minha vida, né? Porque... Que legal. Foi assim...
eu lembro que meu filho foi comigo, imagina, ele me acompanhava em todas as provas. O concurseiro vai entender o que é viajar o país fazendo prova de concurso. E aí ele falou, mãe, acho que eu gostei de Curitiba. Aí eu falei, meu Deus, preciso passar, então eu preciso passar. Não passei por uma. Aí eu falei, chega, não vou mais... Não é isso vou mais fazer isso. Como que eu posso aplicar o que eu quero, trazer essa ideologia? Porque quando a gente é mais nova, a gente tudo é ideologia. Depois a gente fala, não é bem assim, tá tudo bem. E aí, eu falei, vou aplicar essa minha ideologia da liberdade na minha vida. E ser concursada é uma caminhada muito árdua. Eu tenho, assim, muito respeito por quem chegou lá com relação ao concurso público. É demais. Mas existe um porém do concurso público. Ele te estabiliza no sentido de salário. Ele te dá um teto. Sim. Então você precisa fazer outras coisas, fecha né? a porta da pobreza, mas vai fechar a porta da riqueza também. Exato. Você tem um limite. E eu nunca gostei muito de limite. Isso pro lado ruim e pro lado bom também. Ou seja, empreendedorismo na veia. Na veia, assim. Mas até você descobrir que tudo isso eram, né? Sim, características, sim. né? E aí, bom, acabei entendendo que a liberdade era muito mais sobre como eu conseguiria aplicar isso no direito à liberdade. Então, vivia essa crise, né, interna. E aí eu falei, não, o tributário é onde eu me encontro. Porque eu aplico um pouco dessa questão, por incrível que pareça, o tributário é muito político. Porque pensa, a gente lida com o dinheiro do contribuinte pro governo. Sim. E sem dinheiro não tem saúde, sem dinheiro não tem educação, sem dinheiro não tem nada. E aí, eu falei, e é o empresário. E é a dor do empresário. E eu lendo sobre liberalismo, assim, direto, né? Então, foi algo que eu fui me aprofundando e trazendo para o que eu acredito de fato, no que muda realmente um país, do que muda realidades. E eu falei, o direito tributário me ajuda com isso. Porque eu aplico a minha profissão, eu aplico uma mudança significativa social, a minha ideologia de que imposto, ele é imposto, né? Inclusive, uma curiosidade sobre o imposto, ele veio como justificativa para serviços públicos serem feitos, e não o contrário, não para financiar serviços públicos. Todo mundo acha que... o argumento geralmente é sempre o contrário, e não, né? O imposto, ele veio falando, olha, como que eu posso fazer para cobrar o povo para a guerra? E aí falando, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu preciso construir estradas para eu conseguir me financiar para a guerra. Então, o imposto não é algo que eu... A importância da gente saber a história, né? De onde que vieram as coisas e como que isso apresenta pra gente hoje, né? As origens, né? Por que estamos aqui? Por que chegamos até aqui nesse formato de Estado, de contribuintes, e por que a gente defende o que a gente defende, né? Por que a gente defende Não é simplesmente porque a gente entendeu, né? E é importante isso, buscar a origem mesmo. Exatamente. Pra saber o porquê, enfim. O porquê. Então, eu tenho um porquê ainda muito forte. É claro que ao longo da prática, do dia a dia, isso acaba se esquecendo, você vai se frustrando, você vai vendo que não é bem assim, mas existe esse porquê muito forte. Eu acho que o meu como veio por causa desse meu porquê, entendeu? O meu porquê sempre foi forte, porque tem a questão do meu filho, claro, né? Sim. E aí, comecei a construir o escritório de advocacia voltado para o empresário tributário. E comecei a tentar ver clientes, tentar trazer essa... É um desafio. Eu tinha 26, 27 anos. Muito jovem, quando eu comecei. Eu era muito jovem. Só que eu já era uma jovem que... Sabia do que tava falando, né? E eu costumo falar que eu dificultei a minha vida. Porque a minha vida era muito fácil, nesse sentido. Eu não tive grandes, né... Seria mentira se eu falasse que sim. Então... Grandes desafios. Assim, eu não tenho uma história... Exato. A minha mãe concursada, meu pai professor e arquiteto. Então, era aquela coisa assim, blasé, né? Monótona, e aí vem eu. Mas, ao mesmo tempo, eu dificultei quando eu engravidei. Eu fui dificultando, né? E aí, ao mesmo tempo, eu fui amadurecendo. Claro. E eu fui trazendo mais... desafios para mim mesma, inconsciente, claro. Claro que não precisa ser assim, mas também me trouxe a força, também me trouxe combustível. Filho é combustível, né? Muito, muito. E fui em frente. E aí fui fazendo, eu só ia, eu não pensava. E aí rompi uma sociedade, comecei com uma sócia, e aí rompemos essa sociedade, ela que seguiu outros caminhos. Eu falei, não, eu vou continuar.
E eu tenho até hoje o CNPJ do escritório de advocacia. E aí eu comecei a entender que a advocacia, eu escutava muito do empresário, ai, não suporto advogado. Com certeza vocês já pensaram isso. Ou vocês já ouviram às vezes isso. eu penso também, mas eu sou formada em Direito também, né? Eu cheguei a advogar por 2 anos. Então, eu sei bem do que você está falando. Quando você estava falando da questão do concurso público, eu me identifiquei muito, assim. A maior parte dos meus colegas de faculdade foram para esse caminho mesmo. E eu sei bem, né, desses desafios aí, do que você está falando. Mas sim, a gente, mesmo estando, né, desses 2 lados, hoje eu já não advogo mais, já há muito tempo, mas enfim, a gente tem mesmo essa impressão, assim, né, do uma advogado. má impressão. E é uma pena, que ela foi deixada por maus profissionais ou por pessoas que tinham interesses escusos, né? Então, é muito complicado, porque um advogado, de fato, ele tem muita interferência nas decisões do empresário, né? Sim. Advogado, contador. Então, precisa ser muito responsável no que você aconselha, você precisa ser muito sério, muito ético. Sim. E aí, eu comecei a perceber que essa advocacia brasileira, e eu acho que no mundo todo, ela é muito conservadora. Ela é uma profissão muito formal, muito tradicional. dura, muito tradicional. E eu não sou essa pessoa. Uhum. Eu não sou uma pessoa que... Lógico, eu adoro o clássico, adoro o tradicional, respeito demais as tradições, mas eu sou uma pessoa que não gosto de ser mais do mesmo. Monotonia me apavora. Você é inovadora, né? Inovadora. Monotonia e mediocridade. Eu tenho muito medo da mediocridade. Eu sou uma pessoa que tenho medo. Eu olho, assim, aquela coisa... mediana, né? Eu tenho medo de flertar com a mediocridade, assim. Eu sou... E aí, eu tô sempre tentando e conseguindo me renovar e inovar e trazer soluções melhores, ser melhor. Entregar mais. Eu falo sempre para os meus colaboradores, faça melhor o que você está fazendo agora. Para o que você está fazendo agora e faz melhor, porque você sabe fazer melhor. E não é papo de coaching ou nada disso. Não é. É realmente você tá inteiro naquilo, você tá compenetrado, você tá naquilo de verdade, assim, com aquele comprometimento, né? E aí, então eu sempre trouxe tudo isso para dentro da minha trajetória, do que eu queria, das minhas conquistas e tudo mais. E entendi que a advocacia talvez também fosse um pouco monótona. Apesar de ser maravilhosa, sou advogada, amo ser advogada. E aí eu falei, mas a gente pode ser mais do que advogado. Então, eu falei, bom, o escritório tá aqui, tá bom, deixa ele aí, vamos continuar com o escritório de advocacia, mas eu acho que a gente pode dar mais soluções para o empresário, além das jurídicas, né? E aí, que criou-se a BF Company, que a gente chama que é Bespoke Full Service, né? Que é justamente o full service sob medida. Então, o que o empresário precisa? O que a gente precisa trazer para o empresário? Quais são as soluções? Porque na pandemia, aí vai um pouco da história da BF Company, na pandemia, a gente começou a achar um nicho no tributário muito interessante, que é o do passivo tributário. Hoje, existem empresas, se não está parcelando um imposto, ela tá suando esse imposto. E aí, na pandemia, isso ficou mais latente ainda. Sim. E aí, o empresário passou a precisar administrar esse passivo. Não que não precisasse antes, mas na pandemia, entre pagar funcionário e pagar banco, e pagar imposto, todo mundo opta por pagar banco e funcionário. Sim. E era uma demanda que começou a acontecer. E o governo veio com várias medidas inovadoras na pandemia, porque precisava de parcelamentos, PERTs e afins, enfim, várias questões técnicas. Mas para o empresário conseguir sobreviver. Sim. Né? Todo mundo sabe o desafio que foi. Era muita incerteza. Era muita também, incerteza. Né? E aí a gente começou a se especializar em transação tributária, que é uma negociação específica e personalizada para o empresário, que tem dívidas que podem vir a fechar a empresa. Né? E aí vai também muito de ao encontro, na verdade, do que eu acredito. O cara precisa pagar funcionário, meu. Sim. A família daquele cara precisa daquele salário. O seu trabalho pode salvar uma empresa, né? Total. Pode não, ele salva. Ele salva, assim. Vidas, né, se a gente for pensar. No final das contas, vidas. Exatamente, assim, não tem nada mais social do que a geração do emprego, né? Então, Exato. Então como que você faz para salvar isso? Mesmo, né? Porque é fato que o Estado não dá essa assistência que diz que dá. Não a dá. gente sabe disso. Então, o empresário pagando imposto deveria ser esse recurso, pagando tributo,
Esse recurso deveria ser direcionado para isso. Sim. Só que não é, e a gente sabe disso. E aí, a transação tributária mudou o jogo da minha advocacia e do escritório como um todo, que se tornou a BF Company. Esse foi o divisor de águas na pandemia. Que legal. Que aí eu trouxe a seguinte visão. Bom, se a gente reergue o empresário através do passivo tributário, por que a gente não consegue trazer um ecossistema de produtos e serviços, na verdade, que a gente acaba chamando de produto para facilitar o desenvolvimento dele, para realmente reestruturar uma empresa? E pensando na dor do meu negócio financeiro, porque eu lido com devedores. Ah, verdade. Você acha que meu índice de inadimplência é qual? Olha, é verdade, a Bia tinha falado isso uma vez. Então, eu pensei, bom, se eu reestruturo essa empresa, eu me ajudo. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu falei, bom, vamos trazer além do tributário, vamos reestruturar a empresa, vamos entender como é que estrutura, como não. Aí lá vou eu para a INSPER, porque a skill do estudo sempre esteve em mim por causa do concurso público. Então, eu sou muito grata por essa trajetória. Sim. Vamos estudar. Aí fui estudar M&A, fui estudar estruturação e reestruturação de empresa, fui estudar por que compra se vende empresa, qual é o final de cada empresa, o que eu faço para essa empresa ser melhor, né? E aí criou-se a BF Company, gestão de negócios, toda essa questão de soluções estratégicas para o empresário, né? E claro que com isso veio os desafios dos meus funcionários, né? Nossa. Que é um monte de advogado falando, e agora? Eu ia te perguntar justamente isso, porque uma coisa é o mundo da advocacia, né? Outra coisa é o mundo do empreendedorismo. E você juntou essas duas coisas, né? Exatamente. E era isso exatamente que eu ia te perguntar. Quais foram os maiores desafios aí nessa caminhada e nessa junção? Enfim. Então, o primeiro desafio inerente da OAB, né? Que a OAB, ela nos trava muito. Então, por isso que eu fui cada vez mais me distanciando da característica advogada. No final do dia, eu sempre vou ser advogada, não tem jeito, tá em mim. Eu vou olhar processo, eu vou pensar em execução fiscal, que é o processo, né, para quando você está devendo imposto e tal. Mas eu uso a advocacia como ajuda para eu poder solucionar melhor os problemas, entendeu? Porque eu tenho conhecimento da lei. Vamos parando para pensar, todo mundo deveria conseguir saber, mas claro que não dá, é muito complexo. Sim. Mas então eu trago isso para me ajudar. E eu consegui criar, dentro lá da BF, eu vejo que todo mundo é muito comprometido e engajado com essa mudança. Porque no fundo, ninguém gosta de ser chamado de terceira pessoa. Quando você está fazendo uma reunião, ninguém gosta de falar, a doutora tem proposta? A doutora sabe... Gente... Eu acho até cafona, entendeu? Então, assim, não, Bia, vamos ser mais, né? Sim. Vamos aproximar essa relação. A gente está negociando o interesse de um terceiro que é o cliente, enfim. Então, eu vi que eu consegui trazer esse movimento na unha, assim, de, gente, é melhor a gente ser essa solução total para o empresário. Vocês são o departamento jurídico de uma empresa de soluções de negócio. E aí, essa transformação em cada pessoa foi de uma forma diferente, é muito curioso. Hoje, a BF Company tem a Finóquio Individual de Advocacia, que é o nosso escritório, e aí a gente tem outra empresa que aí sim traz todo esse ecossistema, onde todo mundo se ajuda. Isso é muito bom para o cliente final. Claro. Porque tem todas as visões, E essa ideia de que vocês estão entregando uma solução completa, né? Completa, sim. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Claro que por trás de todo CNPJ tem um CPF. E esse CPF grita, muitas vezes, também. Sim. Tem dores, né? Desde o direito de família, do divórcio, do planejamento sucessório. Verdade. E tudo é blindagem patrimonial, tudo é imóvel, tudo vem na questão do CPF, que está na pessoa jurídica, e essa dívida, como a gente faz. Eu já tive casos de mulheres empreendedoras que estavam se separando, mas não podiam se separar porque ela que tinha construído tudo. Ela era minha cliente do passivo. E aí, tributário veio disso, porque aí vai muito mais na relação que você tem de conexão com o cliente, que eu afastei essa camada do advogado inacessível. E aí, assim, como que você faz para blindar o teu patrimônio do teu marido, que, enfim, tem N questões, ex-marido, né? Aí a gente tinha que achar uma solução de abertura de conta no exterior para ela. Porque imagina, você fala assim, não, você primeiro resolve isso aqui, depois eu vou resolver a sua empresa. Só que uma coisa tá ligada à outra, então
É muito legal você ter essa visão. Isso é muito de empreendedor, né? De ter essa visão de falar assim, não, peraí, eu vou pegar esse negócio aqui e vou resolver como um tudo. todo, né? Resolver tudo, exatamente. Porque tem esse problema que eu consigo resolver não sozinha, mas com um time que entenda essa cultura da BF, a gente conseguiu trazer essa solução e o empresário também entender. Porque passa também por um processo não é doutrinação, não gosto dessa palavra, mas do empresário entender o que a gente faz mesmo. Não, mas vocês são advogados? Sim. Não, eu não sou só advogada, né? Eu uso da minha habilidade de ser advogada como uma muleta ou algo bom para te trazer essa solução, né? Plus, né? É um plus uma o coisa fato que de eu ser você tem advogada. ali. Porque eu também pensei, eu sou advogada, como é que eu vou fazer não sendo empresário para me conectar com a dor desse empresário? Uhum. Entender exatamente o que ele tá passando. Exato. Eu sei o que é implementar uma cultura hoje. Eu sei o que é gerir pessoas. Uhum, Eu sei os problemas da liderança. Sim. A questão da venda, né, também. A questão do comercial. Como que eu podia tirar esse problema de que advogado não pode fazer? Você não vê cartaz outdoor de advogado. Por quê? Porque advogado não pode fazer. O Better Call Saul é só lá nos Estados Unidos, entendeu? Aqui não pode. Então, eu fui tirando todas essas objeções para eu poder crescer. Uhum. Porque senão você fica legal. limitado naquilo. E a gente tem grandes players hoje no mercado dos escritórios de advocacia, que eu respeito demais a história, porque mesmo com toda a dificuldade que a OAB nos impõe de marketing, de tudo, eles conseguiram se posicionar. Então, é muito lindo ver que existem escritórios muito famosos, mesmo sem essa poder. Possibilidade, Exatamente. né? É o Sim. boca a boca, é o marketing, que até a Apple fala muito, né? Que é esse marketing O boca a boca. de indicação. Você não vê uma propaganda indicação. da Apple, compre um iPhone. É verdade. Você não tem. É muito interessante esse movimento. Então, o advogado tem que se encontrar nessa dificuldade, mas não pode estagnar. Uhum. Porque se ele estagna, é a desculpa pronta, né? Eu não posso fazer comercial porque eu não posso, porque a OAB vai me impedir. Sim. Eu prefiro pedir desculpa do que licença. É isso. Entendeu? Porque o empreendedor é esse aí mesmo. Entendeu? É melhor. E aí, então, a gente foi criando tudo isso e hoje a gente tem esse ecossistema de soluções da BF. Estamos criando, na verdade, lançando já a BF Med, que é soluções, estruturação, reestruturação para o ramo da saúde, de clínicas. A gente já faz isso, mas não... a gente não tinha esse olhar... né? E esse olhar só, o time e o squad, né, que a gente chama lá. Qual é o squad das clínicas médicas, odontológicas, da área da saúde? E aí que vão entender aquelas dores específicas. Exatamente, regulamentação, outros órgãos, outras legislações. Então, a gente criou a BF-Med para trazer essa estruturação para as clínicas, porque existe o profissional da saúde que era dentista, médico, fisioterapeuta, e se vê empresário, porque tem uma clínica gigantesca, então a gente também trouxe esse produto. Então, a gente trouxe todo esse ecossistema de soluções, né? Legal, e todos os desafios de uma empresa que são inúmeros, que nós sabemos bem quais são, né? Que aula, hein? É uma aula. Aula de direito, aula de empreendedorismo. Ô, Bia, a gente sabe que você tem grandes clientes, né? E enfim, até por conta da natureza mesmo do negócio, a gente obviamente não pode falar aqui, mas eu imagino, né, que pelo fato de você ser mulher e muito jovem, né, isso tenha te trazido aí alguns desafios também para chegar nesses grandes clientes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você conseguiu reverter, né? Eu venho conseguindo, né, algo que ainda eu acredito que vai ser uma dificuldade, pelo menos até os meus 45 anos, o fato de ser jovem, né? Até eu ter uma imagem mais de mulher mais velha, né? Eu ainda por cima tenho cara de menina, não parece que eu tenho a idade que eu tenho. Tem mesmo. Então eu ia falar isso. Já tenho essa dificuldade inerente, mas hoje em dia eu entendi o jogo. Então eu parei de dar desculpas, né? Uhum. Eu nunca gostei do lugar do vitimismo. Não suporto esse lugar. Nem não a gosto gente. de estar nesse lugar. Então, Nossa. beleza, eu tenho esse problema, então como é que eu soluciono? Ok, é assim, então eu vou fazer Se isso. você é vitimista, nem precisa ficar aqui. Exatamente. Tchau. Pode, Mas assim, o que eu percebi é que assim, bom, o meu jogo tenho uma cliente mulher, o resto é tudo homem, né? E aí eu falo, bom, meu jogo é masculino, então eu vou falar com o homem. O nosso também. Então, se meu jogo é masculino, tá tudo bem. Não adianta, não vai Como ser que eu não vou ser a pessoa que vou mudar a mentalidade de um homem de 60, 70 anos que criou um império. Sim. Exato. E que quem
Quem é esta pessoa fedendo a leite, chegando aqui, falando o que eu tenho que fazer como empresa, entendeu? Exatamente. E aí eu fui criando, então, estratégias. Então, por exemplo, toda vez que eu entro numa reunião e eu fico insegura, é mentira se eu falar que eu não fico. Como é que eu atendo o maior locutor, por exemplo, que esse país já viu? Não dá. Eu tenho que ser plena, eu tenho que estar segura. Sim. E aí eu penso, ele pode entender de comunicação, ele pode entender do negócio, de outros negócios dele, mas de tributário, quem entende sou eu. Uhum. Então, nessa mesa aqui, Boa. quem sabe mais de tributo, se ele soubesse, ele não estaria com esses problemas. Sim. Não essa pessoa em específico, assim, um empresário, Qualquer pessoa. Então, como que eu faço para trazer essa segurança? Primeiro de tudo é isso. Eu sempre coloco na minha cabeça, e eu faço questão de pensar isso antes de qualquer reunião que me traga um pouco de insegurança, né? Então, nesta mesa, ele pode entender do negócio dele. Do meu negócio, do que eu tenho para apresentar para ele, eu sei mais. Boa. Então, eu E sempre sabe penso mesmo, nisso. né? Exato. Não e é assim, só um pensamento, não, sabe mesmo. exato, mas a gente esquece, né? A gente fica intimidada Sim, muitas sim. vezes, né? E hoje em dia não, hoje em dia eu já sei. Uma outra característica que eu tive que adquirir, eu sempre gostei de me arrumar, então eu sempre me arrumo mais do que o normal quando eu vou fazer uma reunião, porque eu sei que eu preciso parecer ser mais velha, mais tudo, pra estar ali, sentada naquela mesa. Essa questão da imagem faz toda a diferença. Né? Exato. E eu sempre entendi que eu preciso ser ouvida. Então, o batom mais escuro Nossa, que sempre legal. foi uma coisa que eu fiz. Que legal. Quando eu preciso ser ouvida, quando a pessoa precisa me olhar e falar, não, presta atenção no que eu tô falando, eu passo, ou a gente até brinca, assim, tem um gerente comercial lá, ele até brinca, você tá com o Diva hoje, que o nome desse padrão, ele até sabe já, porque eu tenho alguma reunião importante, ou outro batom vermelho. A dica aí, ó, gente. Dica boa. É uma dica boa pras mulheres, né? É. Vocês querem ser ouvidas, coloquem um batom, porque falam, batom vermelho seduz, tudo bem, mas o batom vermelho, ele também te traz essa questão de presta atenção aqui, na minha boca, eu tô falando. E eu tenho uma fala mais agressiva. Eu me filmo muito, eu me vejo muito falando. Então, eu comecei a entender que eu tinha que ser na hora de falar. E hoje em dia eu tô trabalhando até essa questão de ser menos. Porque foi muito, entendeu? E aí, mas na hora de falar com segurança. Então, eu treinei muito a minha comunicação. Sempre treinei muito, entendeu? Porque eu sabia habilidade que era milionária, isso. né, Habilidade milionária. E também porque não basta só o conteúdo, que é super importante, óbvio, mas a forma como você passa a informação, né, é super Faz toda a importante, diferença. faz toda a diferença. Exatamente. E aí, eu treino muito o time hoje, que ele é majoritariamente mulheres, principalmente quando se trata dos advogados lá. Tem um advogado homem só, resta só a mulherada. E olha, você falou que no caso dos clientes é o contrário, né? Você Ao tem contrário. mais clientes homens. do que Exatamente. E aí, eu sempre falo pra elas assim, o que te traz a insegurança? É o não saber. Então, você precisa ter técnica, você precisa estudar, você precisa entender do que você tá falando para te trazer segurança. Exato. E um dos exercícios nos meus treinamentos de comunicação foi justamente esse, assim, quando você abre a câmera e manda contar até 10, você abre a câmera e você conta até 10. Gente, eu não tenho especialidade em comunicação, tá? Só tô falando o que eu fiz para E deu querer certo, deixar. sim. isso. Só que aí você fala, agora conta até 10 em japonês. Não sei se vocês sabem falar japonês, eu não sei. Não. Mas assim, pra quem não sabe, você fala, você fica insegura. Então, você precisa trazer isso pro mundo dos negócios. Boa. Se você não sabe o que você tá falando numa mesa, Sim, você fica insegura. sim. E aí, saber também sair de situações que você não é obrigado a saber tudo, né? Sim. Então, assim, você trocar, de novo, comunicação, né? Doutora, mas como é que você enxerga isso? Esse assunto é muito polêmico, então eu preciso entender como tá a jurisprudência no momento. Não é não sei, entendeu? Nunca é não sei, porque você vai saber daqui a 5 minutos. Só você saber pesquisar, né? Sim. Perguntar direito pro chat Sim. GPT, você vai entender. Então, esse tipo de estratégia mesmo que eu adotei, primeiro identificar o problema e entender o mundo que você tá inserido, não fazer de vítima disso e saber que você precisa dessa skill masculina, Sim. dessa uma coisa mais, né, agressiva mesmo. E eu me conectei muito com isso que você falou, porque eu sou muito a cara da minha empresa também, e também tenho essa comunicação mais agressiva. Que agora que você falou, eu nem sei se um foi por causa do outro, ou o outro foi por causa de um, enfim.
Mas o nosso óculos, que é igual. Hoje eu até tô Jura? sem óculos. E lá no visagismo, eles falaram que esse óculos que a gente escolheu, ele tem linhas mais quadradas que transmitem mais seriedade. Então, para falar com o público masculino... Mais força, né? Mais força. E a gente escolheu totalmente inconsciente, né? Total. Eu, pelo menos, fui. Eu também, total. E aí, ele até falou isso pra mim. Ele falou, se você for para esse lado da educação, do empreendedorismo feminino, pega um óculos com curvas mais arredondadas, porque esse óculos seu é muito sério, ele é mais assim. Então, eu me conectei muito com isso, porque o nosso mercado, que a gente tá, né, há 15 anos... Ele também é de consultoria de crédito imobiliário muito masculino. E eu não gosto de falar que é machista, porque os homens desbravaram ele primeiro. E tudo bem. Eu tenho que aceitar o jogo como ele é. Como, a realidade está posta, Exato. né? O que a gente vai fazer com Exato. ela? Você vai conseguir mudar nos próximos 5 anos essa realidade? Eu vou ficar falando, porque ele bateu na mesa porque eu sou mulher. Tá bom, mas e aí? O que você vai fazer na próxima vez? Você vai se arrumar melhor? Você vai pôr um batom vermelho? Você vai pôr um óculos melhor? Você vai melhorar a sua comunicação? Exato. Ué. Ou você troca a tua persona, né? Porque assim, o meu é ali, tá imposto, não tem jeito. Uhum. É que nem quando eu começo a falar, teve uma discussão... uma das estratégias também que eu adotei, acabei de lembrar só pra fechar essa pergunta, foi, eu fui pra TV. Eu entendi onde meu cliente estava. Que legal. Eu falei, bom, meu cliente, ele não tá no Instagram, só no Instagram. Se ele tá no Instagram, ele tá no Instagram por outros motivos. Uhum. Então, como que eu crio essa autoridade se minha imagem não passa essa autoridade? Claro que eu entendo que existem truques de imagem também, do visagismo e do estilo, consultoria de estilo, pra você trazer mais autoridade. Mas, gente, meu rosto vai ser sempre, né, assim, por enquanto né? esse, não tem como mudar. E aí, assim, uma das coisas que eu fiz então como que esse homem de 50 a mais entende o que é autoridade? Eu fui olhar pra isso, eu falei, esse cara entende do jornal, da TV, da rádio. Boa. Ele não tá no Instagram. Uhum. Boa. Então, o que eu fiz? Eu fiz um caminho que eu falei, bom, o que eu sei? Sobre o que eu sei falar? Sobre direito tributário, sobre direito empresarial. À época eu não falava ainda de M&A. Sobre Eu falei, política, né? E sei falar sobre política. Ano de eleição. Vou falar de política. E esse povo vai me Seja o que respeitar. Deus quiser. Seja o que Deus quiser, né? E aí, eu fiz muito curso de política, de ciências políticas e tudo mais. E aí, eu falei, bom, vamos embora. E aí, contratei um assessor de imprensa. Isso também é uma dica prática que eu tive. Que legal. E aí, eu falei, eu preciso ser ouvida. Uhum. Né? Eu ainda não tinha essa maturidade de empresa, né? E aí eu falei, vamos falar disso. Na última eleição. Eu falei, vamos falar de política. E eu vou dar um jeito de sempre trazer para o tributário. E fiz isso. Que legal. Aí comecei a crescer em alguns veículos de comunicação. Infelizmente, nosso país está muito polarizado. Muito. Nosso país não quer saber de proposta, de melhoras, do que está por trás daquilo. Não. Ele só quer discutir por discutir, virou fla-flu. Exato. E aí, eu tirei meu time de campo. Mas eu já tinha criado se você joga meu nome no Google, o empresário vai ver que eu Sim. estava em algumas bancadas de jornal. Isso é muito, então, da entrevista para Isto é Dinheiro também. Então, eu fui bem estratégica onde eu tinha que ir Muito nos veículos de estratégica. comunicação. Muito legal. E isso é uma coisa que eu gosto de trazer também. Seja estratégica e intencional. Sim. Isso muda teu jogo. Sim. Muda teu jogo, é impressionante. Então, essa também foi mais uma dica prática Muito para eu boa. ser ouvida. Muito bom. Que legal. Bia, eu tava até comentando com você, né, que eu dei uma olhada lá no seu Instagram e eu vi que você colocou, acho que você fez alguns stories e depois você salvou nos destaques, né, então quem quiser tá lá ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho, uma reflexão que você fez sobre o que o empreendedorismo te trouxe nos termos de liberdade, assim, né? Isso. Eu acho isso muito legal, já que a gente tá falando aqui para mulheres empreendedoras, né, ou mulheres que também querem, né, viver essa experiência, que sentem que tem essa veia empreendedora, mas muitas vezes elas têm um medo, né? Porque, de fato, é muito desafiador, né? Você falou aqui de várias coisas que você precisou vencer para chegar onde você está hoje, mas tem também o lado bom disso tudo, né? E essa coisa da liberdade, eu achei essa reflexão que você fez muito boa. Eu queria que você compartilhasse aqui também com a gente. Obrigada. Na verdade, como eu sempre disse, eu fui sempre muito pautada pela liberdade, né? E a liberdade, ela sempre foi um dos pilares da minha vida. Uhum. Mas eu entendi que só fazendo um parênteses, sem liberdade, sem responsabilidade, a gente não tem liberdade. Boa.
E é simples Sim. assim. Uhum. Eu só vou ter liberdade se eu tiver responsabilidade. Então, antes de pensar na minha liberdade, eu fui responsável. Uhum. E aí, quando eu fui responsável por aquela empresa, por aquele escritório, por aquelas pessoas, por aquele negócio, por aquele aquele cliente, filho. por aquele filho, pelo meu casamento, aí eu falei, agora eu posso desfrutar da liberdade. Uhum. Então, Boa. a liberdade é uma construção. Sim. Ótimo. É um objetivo a ser atingido. Com responsabilidade. Muito Sim. legal. A tua espada é a responsabilidade. Uhum. E aí, eu vejo que hoje eu vejo, até por funcionários e tal, tem um caminho um pouco inverso, né? Sim, Acho que nessa inversão, reflexão tem um sim. pouco disso que eu falo, que é muito gostoso eu acordar e tomar café da manhã às 9 da manhã. Apesar de que agora meu personal me tirou toda essa liberdade, porque eu tô tendo que treinar de manhã. Mas Tô por nesse outros processo, motivos, né? mas por outros motivos que eu escolhi Exato. Sim. ir para a academia de manhã. Na verdade, eu precisei, mas assim, eu escolhi isso. Sim. E aí eu chego em casa e tomo meu café da manhã às 9, né? E aí fala, poxa, tomar café da manhã às 9, uma coisa que eu nunca vi minha mãe Em fazer casa, né? em casa, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nunca. Então, a minha mãe, ela é uma mulher que ama trabalhar, nunca se vitimizou. Eu me inspiro demais nela, mas a minha mãe não entendeu que quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. É verdade. Ela nunca entendeu isso. E meu avô sempre falou isso pra gente. Meu avô teve uma transportadora, caminhoneiro nato, motorista, depois acabou criando. Então, ele foi minha grande inspiração pro Que legal. empreendedorismo. Porque meus pais não foram essa inspiração neste sentido, Sim. né? Uhum. Porque eles não empreenderam. Uhum. Mas, Então, essa minha reflexão com a liberdade é disso. Eu, hoje, sou muito grata por poder tomar um café da manhã às 9 da manhã. Claro. Mesmo que eu esteja respondendo um cliente, mesmo que eu esteja ali já em reunião com alguém ou no telefone, porque a gente tá sempre trabalhando, né? Sempre. O empreendedor não para. A gente não para. Mas, porque se a gente não tá trabalhando, a gente tá pensando em algo que a gente precisa solucionar ou inovar, ou enfim, nossa cabeça não para. Mas essa liberdade que o Sim. empreendedorismo traz, ela vem, mas ela vem depois de muito trabalho. Sim. E é uma delícia você desfrutar disso. Sim. É muito bom. É. E eu vejo que hoje tem uma inversão. As pessoas glamorizam um pouco demais o empreendedorismo, ser empresário. Total. Tem uma glamorização que a pessoa, hoje, eu vejo assim, eu acho perigoso. Com 25 anos, se você não tem nada ainda formado, você é um fracassado. Gente, 25 anos. É muito jovem. Tá Sim. tudo bem. É, Calma. Exato. E aí, isso gera uma expectativa que não é real, que não não é real. aconteceu nem com aquele que tá falando isso, Sim. entendeu? Então, É. assim, então eu trago essa reflexão de liberdade e tal, mas assim, se a gente quer essa liberdade agora, aos 26, 27, tô falando dessa galera mais jovem que vem com isso, né? Sim. Antes de experimentar dessa responsabilidade, o que vai ser da gente aos 60, A 70? conta não fecha. Nossa, que vida monótona. É. Porque a gente já viveu tudo isso que antes, pelo pensamento comum do brasileiro médio, a aposentadoria vai me dar? Não. Eu também não quero só na aposentadoria tomar Sim, café da manhã na hora que eu quiser. Sim. Mas você precisa batalhar antes. Uhum. Então, eu fico pensando, o que vai ser dessa geração quando eles tiverem 60, 70 anos e já puderam usufruir, entre aspas, de tudo que eles acharam que poderiam? Não, porque eu quero home office, porque eu quero ter minha liberdade geográfica. Liberdade geográfica com 20 e poucos anos? Também. Gente, aí você até pula umas etapas na vida Pula. que você fala, gente, o que vai acontecer com essa juventude? O que vai acontecer com essa mente daqui? Porque não dá pra saber. Mas eu vejo, assim, um caminho muito próximo da depressão, porque você já da fez ansiedade, tudo. Da ansiedade. E aí, quando você coloca isso no mundo real, você vê que a conta não fecha. Aí você se frustra. Com certeza. Porque você fala, moxa, mas eu não posso trabalhar só 3 horas por dia e, de repente, eu não... E agora? Eu não tenho dinheiro. Como que eu faço pra viajar? Exato. Uai, você não quer liberdade geográfica? Mas sem esforço, sem né? esforço. Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito o café às 9 da manhã. Com certeza. Muito. Com certeza. Porque ele vem depois de muita luta. Vem. Boa, isso Bia, mesmo. Muito legal essa reflexão mesmo. Eu queria te perguntar, Bia, você contou aí uma trajetória, como a gente falou, muito jovem, né? Mas uma trajetória aí de muitas conquistas, né? Tem algum sonho que você ainda não realizou?
Imagino que sim, né? Tem claro. muita coisa, tem muita vida pela frente, Tem muita vida, assim. Tem os sonhos possíveis e os impossíveis, né? Assim, Não, impossível é só questão de opinião. Mas assim, eu penso assim, quando que eu vou ter o meu prédio? Quando que o prédio da Beth Company vai ser igual aquele da MetLife em Nova York? Em Nova York. Aí você fala, mas peraí, eu tô com o direito brasileiro, como é que eu vou fazer pra fazer isso? Então esse é um sonho que eu tenho, assim, de visualizado, assim, na minha cabeça. É o prédio da Beth Company em Nova York, assim, que do Empire State eu consiga ver. Mas é um sonho que eu sei que pode ser na Faria Lima, tá tudo bem. Vamos abrasileirar ele. Mas eu tenho alguns sonhos, assim, muito, muito ligados até ao ramo imobiliário. Eu sonho em ter um apartamento em Milão. É um sonho meu, comprar um apartamento lá. Porque é uma cidade que traz... eu amo viajar. Então, eu também tenho esse sonho. Eu quero conhecer muitos lugares ainda. Eu sou da viagem, amo viajar, conheço muitos lugares. Mas eu vejo que a viagem é um investimento na gente. Com certeza. No tempo de qualidade dos nossos filhos, do nosso marido. E eu vejo que isso hoje é um sonho que eu realizo todos os anos. Eu sempre tô pensando em viagem, programando viagem, pagando viagem. Tô sempre assim. É até um problema no meu casamento. A gente tá viajando, a gente tá planejando, tá pagando. Tô mandando reels pro meu marido. Olha esse lugar, vamos nesse. A cara dele ali. O marido dela tá aqui. Inclusive, e assim, hoje meu sonho mais próximo, assim, mais palpável, meu marido, ele é meu sócio hoje, né? E isso também é um desafio. A gente trabalhou muito, não foi fácil. E eu tenho um sonho hoje de trazer para os relacionamentos essa visão de que ser sócio do seu marido, ser sócio e casado, é algo que te traz muita prosperidade. E foi um processo muito árduo nosso. Então, eu tenho um sonho de falar para esses casais que, às vezes, quando vocês estão alinhados em um propósito, é mais fácil do que quando vocês vivem vidas paralelas. Com certeza. E eu tenho esse sonho hoje de poder contar a nossa história nesse sentido. De formar um mastermind com o marido, com o companheiro, enfim, né? Exato. Realmente é diferente, né? Porque você tá construindo uma vida, vida, né? A minha vida, exato. E aí você pensa, poxa, é um projeto total de família, de negócio, de tudo. É um projeto em conjunto total. De vida, um projeto de vida. E isso não é conto de fada. Eu sempre falo que a gente se frustra, a culpa é da Disney. Mas assim, a culpa da nossa cabeça, assim, se você consegue tirar a Disney da sua vida nesse sentido, dos filmes das princesas, você consegue prosperar, se responsabilizar e mudar. Mas trazer pra mulher de volta esse lugar feminino, embora seja a dona do negócio, né? Então, eu também gostaria muito de estruturar isso e falar, tá tudo bem em você pedir ajuda. Sim. Porque pra mim foi um desafio. Sim. Como é que eu saio do lugar que eu tô hoje, mulher, fala resolve, agressiva, passa batom, e aí, de repente, você fala, eu preciso de ajuda. De um homem. Sim. Então... Mata barata aqui, pelo amor de Deus. E eu vejo que hoje em dia tem... Exatamente, total. Literalmente. E eu falo, tá tudo bem, eu não sou, assim, eu não quero ser. Eu quero que você troque a lâmpada, eu quero que você dirija. Eu sou 100%, eu preciso ser cuidada. E eu tenho, assim, muita convicção de que todas nós somos assim, no fundo. A gente quer ser cuidada. Sim. Então, e hoje eu vejo que tem esse movimento da mulher empreendedora que traz o homem junto pro negócio. E aí, como que é a nossa cabeça nisso tudo? Entendeu? Boa. Então, eu tenho esse sonho que a gente pode tirar do papel, né? Vamos tirar. Vai tirar. Muito bom. Bia, pra gente terminar, eu queria que você compartilhasse com a gente aqui uma dica de um livro que mudou sua vida. Não, e o tanto que é bom conversar com ela. Vamos ficar aqui mais 3 horas. Você falou aí que você gosta muito de ler, sempre gostou muito. Imagino que você tem aí uma lista vasta, né? Vou anotar. Mas se puder escolher um... Ai, pode ser 2? Pode, você pode. Advogada, né? Já tava comentando, pode ser 2. Eu vou falar um pra mulher mesmo, que é um livro que é uma leitura leve, que é Mademoiselle Chanel. A história de como a Gabrielle Chanel fez o Chanel número 1, o perfume dela. Número 5. Número 5, opa, o Chanel número 5. Não, mas eu acho que o dela... Não, era o número 5, isso mesmo. O Chanel número 5, E aí, essa história foi uma história que me trouxe muita reflexão. Primeiro porque ela se passa na Côte d'Azur, que foi onde eu fiz minha lua de mel. Então, assim, foi muito gostoso essa parte. Mas, assim, a Gabrielle, sim, mulher, ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Muito. Então, assim...
E ela indo atrás de homens, essa reflexão eu tive. Ela foi atrás de muitos homens para conseguir desenvolver a fragrância dela. E ela não parou. Ela teve Ela não muita parou. dificuldade. Ela não se intimidou. Ela estava no meio de uma guerra. Sim. Existia assim, ela era amante. Ela não era mulher, ela perdeu o amante dela. Sim, o Ela boy. voltou, o boy. Ela voltou a ser amante de novo. Então ela Sim. se relaciona com Stravinsky, ela se relaciona com as pessoas mais intelectuais da época, assim, foi Picasso. Então é um livro era que você vê Picasso. tudo Nossa, pouco. esse livro é muito bom É, mesmo. pra quem livro gosta é de muito história, bom. né? Mas assim, da parte do empreendedorismo feminino. Sim. Uhum. Como que ela virou ela? É, Ali no auge da Paris, da boemia, sim. ela estava focada no negócio dela. Ela estava ali com todos os entraves de ser mulher, imagina, naquela época, entendeu? É. E aí hoje é o Chanel número 5, que até hoje é o Chanel número 5, né? Exato. Então, assim, é muito boa esse livro, é uma dica. Ótima Boa. dica. Muito bom. E o outro é Destronando o Rei, que é a história de como os brasileiros da época, a Embev, né, Uhum. compraram a Budweiser. Aí esse já é mais empreendedorismo na veia. Que Vale a legal. pena vocês lerem, que vazou Gostei. a notícia, e aí como que, poxa, brasileiros compram a Bud, É. né? Então, assim, é um livro que, assim, é uma aula de empreendedorismo, é uma aula de M&A, é uma aula de humildade, de Que estratégia. legal. Então, Adorei. fica essas Bom. duas dicas, em dois opostos. Amei. E agora uma dica de uma música, né? A gente sempre fala aqui que música transforma o ambiente, a Tudo. mente, né? Tudo, enfim, Energia. energia. Tudo, Tem a capacidade de nos reenergizar, né? sim. Então, eu queria que você desse uma dica de uma música que você usa quando você quer, assim, Tá. viver esses momentos especiais. Ou quando você precisa mesmo, né? Tem uma que é, assim, unânime, que é Maria Maria. Ah, eu amo Milton Nascimento. Eu escuto a versão com a Elis Regina, Ah, tá Lindo. bom. que é maravilhosa, mas a do Milton também é incrível, é alegre, a da Elis também, as duas. Tem horas que eu escuto uma, tem horas que eu escuto outra. É lindo. E é uma música que fala muito dessa coisa, mania de ter fé na vida. Então, essa Ai, frase, é. pra mim, assim, é tudo. Ai, que Muito delícia. bom. Então, Maria 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 fica a Maria vai dica. estar na nossa playlist da Mira. Ótimo, maravilha. Incrível. Muito bom. E para finalizar, que você dê pra gente aí uma dica de empreendedorismo na prática. Acho que... Depois de tantas, né, que você já deu aqui. Eu vejo que você ser intencional, Uhum, estratégico, uhum. mudar de ambiente é muito importante. A mudança do ambiente que você está inserido, esquece, vai para outro. Conversar e se relacionar com pessoas, ter conexões profundas com as pessoas, não visar somente o lucro, e sim aprender com o outro, Se interessar, né? se interessar, mas também ser intencional nas relações, não é ser interesseiro, é ser intencional. Uhum, Legal. sim, sim. Estratégico e não flertar nunca, nunca, nunca com a mediocridade. Boa. Isso é Boa. essencial. Adorei. Muito Nossa, bom. Bia, eu amei. Muito Ai, que bom que obrigada. vocês Eu gostaram. ficaria Gente, aqui obrigada. mais Obrigada horas eu. mesmo. Foi Foi uma muito bom. delícia. Eu Muito adoro bom, conversar bom. com você sempre. Gente, compartilha. Se você gostou desse episódio, manda para aquela sua amiga, para aquela pessoa que você lembrou no tudo que a gente estava falando aqui. Compartilha o episódio e até o próximo. Tchau, tchau. Até, gente. Um beijo, até a próxima.